Sejam todos bem-vindos ao Delegados na Escuta, um bate-papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. Desde já gostaria de agradecer aos meus parceiros Andresa Farias, do Estúdio Ana Marida 13, e Aracaju 24/7, pela minha produção de hoje. E estou com Cássio, no dia de hoje, celebrando mais um episódio sobre os 30 anos da carreira de delegado de polícia no estado de Sergipe. E para continuar contando essa história, nós estamos com duas figuras ilustres, importantíssimas nesse processo, e Cássio vai apresentar agora para vocês. Renata, hoje para a gente é um episódio muito importante, porque na verdade devia começar por eles, né? Porque foram eles que criaram a nossa carreira aqui no estado. Estamos aqui diante do Dr. Flamarion, um lagartense, oriundo do Ministério Público de Sergipe, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública em 1991, salvo engano. Se tiver errado, o senhor me corrija, doutor Flamarion. E que está aqui hoje para falar um pouco sobre o processo da criação da nossa carreira aqui no estado de Sergipe. É um prazer tê-lo aqui conosco e seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra. Estamos aqui também com o Gildo, conhecido por Gildão, Coronel Gildo, que é oriundo das Forças Armadas, que também contribuiu junto com o Dr. Flamarion aí na época na época que ele esteve na frente da Secretaria de Segurança Pública. Gildão era o superintendente da Polícia Civil na época, que chegaram aqui, não tinha delegado de polícia em Sergipe, e eles começaram, vamos contar essa história aqui hoje, foi quem começou, foi quem fecundou esse embrião aí para fazer nascer a carreira de delegado de polícia. É um prazer tê-lo aqui, Gildão, conosco. Me permita chamá-lo assim, que é assim que o senhor é conhecido aqui no estado de Sergipe, pela sua grandeza. Me permita e seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Fique à vontade de você chamar Gildão, não tem problema nenhum. É uma honra para mim estar aqui na Secretaria para prestar informações, eu e Dr. Flamarion, como se deu o primeiro concurso de delegado de carreira. Obrigado pela presença de vocês aqui. É isso, é um prazer realmente enorme. Estamos curiosíssimos para saber tudo o que aconteceu, né, lá 30 anos atrás, antes de ser realizado esse concurso público. Hoje estamos aqui por causa dos senhores, né? Então, para começo de história, doutor Flamarion, eu queria que o senhor dissesse aqui para a gente como foi que tudo começou, né? O senhor, como foi na época do governador João Alves Filho, né? E o senhor então foi convidado por ele a ser secretário de Segurança Pública. Àquela época, nós éramos mais críticos dessa função esdrúxula que existia dentro da Secretaria de Segurança Pública, que era o delegado comissionado. Nós, no Ministério Público, criticávamos muito esse tipo de colocação de gestão pública na segurança. E quando o governador, o engenheiro João Alves Filho, tomou posse como governador do estado, eu, certa feita, recebi uma visita dele na minha propriedade rural, em Maruim. Ele acompanhado, o meu filho acompanhado de Carlos Alberto, e transmitia a mim, naquela ocasião, um convite do governador para assumir a Secretaria de Segurança Pública. Eu, no momento, efetivamente, não dei a resposta, até porque eu sempre comento isso como a parte gozada do homem casado, né? Eu precisava ouvir os conselhos da minha mulher. Então, 3 dias depois, eu dei a resposta ao governador de que aceitaria o convite dele. Coloquei para ele de que eu só podia assumir aquele ônus grave e sério, que é estar secretário de Segurança Pública, se houvesse a anuência dele para aquilo que nós imaginávamos. Era o quê? Estruturar a carreira de delegado, fazer com que desaparecesse por completo, como hoje a gente assiste, a carreira de delegado
comissionado. O delegado comissionado era uma pessoa que vivia à mercê da vontade política daquele que ele iria servir. Causava muito problemas, inclusive, quando nós queríamos nomear alguém naquela transição de cargo de delegado comissionado para o delegado de carreira. Então, o governador do estado, naquela ocasião, ele se comprometeu formalmente comigo de que eu teria liberdade de convidar a minha equipe e de que ele estaria pronto a apoiar a criação da carreira de delegado. Nós contamos com diversas pessoas contrárias, diversas pessoas que iriam perder o feudo, diversas pessoas que se sentiam muito autoritárias quando indicava o Antônio, o Pedro, o José como delegado da comarca dele. Isso causava espanto a muitas pessoas de outros estados mais evoluídos. Nós nos apresentávamos como pessoas retrógradas. Ora, quando nós nos convencemos do apoio que o governador estava nos dando, logo em seguida, eu e Gildo estabelecemos uma estratégia de convencimento à classe política. Nós começamos a gabinete de deputado A, gabinete de deputado B, e cercamos o deputado que era o mais importante de todos. Primeiro porque era colega de arma do Exército Brasileiro do coronel Gildo, que era o general Vigenal de Queiroz. Esse era o líder do governo. Então, nós começamos um trabalho de formiguinha, tentando convencer primeiro ele, porque ele era a peça importante dentro da Assembleia. Além de ser o líder do governo, tinha sido vice-governador do Estado, era um político altamente influente, mas tinha a base política dele na capital, diferente dos outros que eram deputados eleitos por Itabaiana. Que era mais difícil. Era muito mais difícil. Nós tínhamos que contar com ele. Ele, o general de Queiroz, acho que quis testar, numa determinada época, a mim e a Gildo. E disse, bom, então nós precisamos nos reunir para a gente conversar, vocês exporem tudo, qual é o plano, como é que vão fazer. Vocês compareçam amanhã no meu gabinete às 6h30 da manhã. E eu tinha aprendido a ser disciplinado com Gildo. 6h15 nós estávamos na garagem. Que ano isso, doutor Flamarion? Desculpe, só para a gente... Isso mais ou menos que era o general Genal, que era o deputado... Em 91, isso? Em 91. Em março, depois de abril para maio de 91. Foi quando nós já tínhamos estabelecido todo o esquema para a criação do cargo. Nós ficávamos na garagem da Assembleia Legislativa, porque era o lugar onde ele entraria e tinha que ver a gente, e nós estávamos lá disciplinadamente antes dele chegar. E isso começou a angariar uma certa simpatia dele com a nossa causa. Bom, nós queríamos a implantação dos delegados na capital e no interior. Nós não apresentamos a ele nada fora disso. Mas ele, ao conversar com os pares, os outros deputados, começamos a sentir que ele estava recuando. E aí começou a cortar. No final, para a gente ser mais conciso, estabeleceu que o cargo de delegado seria unicamente na capital. Por causa da resistência do interior. Então eu e Gildo pensávamos, meu Deus, uma longa jornada, né? Se começa com um passo. É melhor nós aceitarmos
essa condição para que a gente, pelo menos, consiga implantar o cargo. Enquanto isso, nós planejarmos, bom, quando tiver o delegado de carreira, eles assumirão somente a capital, nós podermos colocar um delegado de carreira no interior para ser um polo de desenvolvimento e de gestão dos outros delegados, e os do interior serão todos comissionados. Lembro de um fato até desses delegados comissionados, que quando nós implantamos a ideia e tivemos êxito dessa caminhada, o prefeito eu acho que foi o prefeito de Frei Paulo, Gildo tinha trocado o delegado comissionado que tinha tido um problema, e ele chegou acompanhado do deputado da região, de dedo em riste, dizer: o senhor trocou o delegado da minha cidade e não me comunicou adredemente. E ele, com o dedo de riste, eu também respondi a ele do dedo de riste, né? Disse: mas o culpado é o senhor. O culpado é o senhor. O senhor, quando colocou os seus secretários, também não me deu satisfação. E ele se recolheu à crítica feita e nós continuamos com os problemas. Muito bem. A dificuldade de romper essa barreira política era de tal ordem que, um determinado mês, eu acho que foi em junho ou julho de 91, eu fui convocado pelo ministro da Justiça para prestar informações de um problema que tinha ocorrido antes da nossa gestão. Tinha sido liquidado aqui uns menores que eram contraventores, e isso teve uma repercussão muito grande, não só aqui, como fora. E era ministro da Justiça, coincidentemente, um outro coronel do Exército, que era o Java Passarinho. Um homem com uma tranquilidade no falar, um homem com uma tranquilidade de administrar. E eu fui lá, era uma audiência pública, onde nós fomos prestar esclarecimento desse inquérito policial com relação a esse fato da morte desses menores. E depois de eu prestar os esclarecimentos, ele disse que iria falar comigo, porque eu tinha pedido ao governador que dissesse a ele que eu desejava a ajuda dele no concurso de delegado. Ele não entende, ele disse ao governador: não entendo por que o seu secretário quer a minha ajuda, uma coisa tão regional. Aí, depois dessa explanação lá, eu fui ao gabinete dele, estava uma pessoa que eu não conhecia com ele, e ele, logo que eu entrei, como que ele quisesse evitar que eu falasse alguma coisa do inquérito, ele disse assim: quero lhe apresentar, doutor Flamarion, o quarto poder da República. O quarto poder. Aqui é o jornalista Joelmir Betley, o homem da imprensa, que gosta de botar assuntos na boca da gente que nós nunca falamos. E eu não falei mais o assunto dos menores, né? Quando ele saiu, o Joelmir saiu, eu disse a ele: ministro, o que eu queria era que o senhor fizesse um pedido a seu colega de arma, o coronel, ou o general de Genal de Queiroz. O senhor sabe quem é? Gosto muito de Genal, eu estou precisando do senhor. Vamos criando o delegado de carreira. Agora que eu compreendi por que é que você queria me pedir isso. Porque o governador já tinha conversado com ele, né? E ele deu, na minha vista, um telefonema para Genal, fazendo dele a vontade de que em Sergipe também, a exemplo da terra dele, que existia a carreira de delegado já formalizada, etc. Então, essas coisas aconteceram.
E nós, até eu não sei, Cássio, se não há ocasião que me prestaram uma homenagem na escola de polícia, se você estava lá. Foi em Onde eu dizia 2006, assim, que por favor. eu dizia que somente pela criação Isso mesmo. Muita uma lembrança, emoção né, mesmo, doutor Marião? Muita lembrança, é emocionante. Eu acho que foi em 2006 isso, não foi não? Foi quando o senhor deu posse a todo mundo lá no Tribunal de Contas? Somente pela criação do cargo de delegado valeria a administração minha e dele. Certeza. Porque... Desculpa, hein? Não, tá tranquilo. Desculpa. Vamos lá, não tem problema, porque a emoção é que é bom. Porque só Não, isso eu lhe digo mudou, o seguinte... mudou toda a Cássio, história, né, da segurança pública do Estado. eu tenho certeza que naqueles 4 anos que passei por lá, eu procurei dar o melhor de mim. E esse assunto era o assunto que dominou a mim e Gildo por mais de ano. Porque nós não conseguimos, em 91, não. Demorou mais. Ao final de 92 é que nós conseguimos fazer o concurso. Aprovado apenas para... Eu lembro que a lei, inclusive, fala, né, que delegados da capital. Né? Só fala específica. Foi uma exigência dele de que constasse no termo de convocação do concurso essa condição. Entendi. Como quem diz assim, eu não quero ser surpreendido. Eu fiz um compromisso com meus colegas deputados, né? E não quero ser surpreendido. Estava lá. Mas era o sonho de todos nós na administração. Tanto que, por exemplo, nós tínhamos planos com relação ao problema da polícia técnica. Nós chegamos a fazer as plantas do novo IML, que não é no lugar onde está, era no distrito administrativo, lá onde está o Ministério Público, o Fórum. Lá perto do COP ali. É uma área até maior do que a que está sendo utilizada hoje. Havia também planos nossos com relação a uma diretoria ou uma divisão psicossocial dentro da secretaria. Vocês têm uma atividade que é estressante por natureza. E que muitas vezes precisa de um apoio psicossocial. Isso foi criado recentemente. Nós chegamos até... A Gildo convidou uma professora que nos ajudou, foi o embrião. Funcionou como um embrião, mas não foi em frente. Com relação a esse apoio psicossocial aos delegados, enfim, aos agentes de um modo geral, né? Porque a atividade é estressante. Muitas vezes há necessidade de um apoio externo. Eu dizia até sempre que, com relação a esse apoio, de que o secretário de Segurança, o comandante de polícia, deve estar sempre com o coração e o gabinete aberto para esses problemas, para que consiga dar um apoio mais efetivo, né, à classe. E é estressante demais a atividade policial como um todo. Né? Esse setor agora, doutor Flamengo, foi criado com mais estrutura. Já havia sido criado já há mais ou menos 10 anos, né? Isso, de uma forma meio... E agora, aqui ele está um pouco mais... Já foi criado. Né? Foi criado. Isso foi um assunto muito importante, por exemplo, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não sei se vocês acompanharam, sim. Esse assunto foi muito debatido e transformou-se numa decisão até com uma exigência do Fórum para que a Secretaria de Segurança tivesse um olhar mais adequado com relação a isso. Né? Com certeza.
E assim, outros setores da polícia, né, de lá para cá, sofreram muita mudança também. O senhor com certeza acompanhou, né, doutor Marion? E eu imagino que o Coronel Gildo não viu nas delegacias naquela época, hein, Coronel? Como eram as delegacias naquela época? Como foi que o senhor encontrou? A estrutura também, né, Renato? Exatamente. Porque Olha, hoje a gente já tem dificuldade. Imagina naquela época, né? Nós encontramos uma estrutura toda decapitada, porque eram 11 delegados, todos os delegados eram nomeados por indicação de políticos, embora tivesse alguns delegados competência e coragem. Mas aí o que aconteceu? Nós, eu e o doutor Flammarion, conforme ele disse, decidimos fazer o concurso de delegado, porque aí acabaria com a indicação política e terminamos qualquer interferência política na secretaria. Acontece que os delegados adjuntos, a maioria eram todos indicados por político, e tinha um deles até que era jornalista, um absurdo, entendendo? Então, com o concurso, infelizmente, como o doutor Flammarion disse, o general de Genal, que era o relator do processo, só autorizou o concurso por delegado de capital. O interior não teve. Posteriormente, eu acho que foi no governo Albano Franco, foi que decidiram, por determinação superior, que fizesse o concurso de delegado adjunto do interior. Exatamente. Foi o nosso concurso, Foi. né? Salvo engano, eu até perguntei outro dia, a gente precisa levantar isso direito. Eu acho que teve até uma ação do Ministério Público para exigir o concurso para o interior. Foi. Eu fiz uma informação para Brasília denunciando essa irregularidade e houve determinação do Ministério Público para fazer o concurso. O concurso de delegado do interior... O segundo ou o primeiro? Hein? O segundo concurso? Não, o primeiro. Ah, o primeiro. O primeiro. Eu aí denunciei lá a Brasília que só foi aprovado o delegado da capital. Posteriormente, com os anos, veio determinação no governo, se eu não me engano, de Albano Franco. Sim, 6 anos depois. Para fazer o concurso de delegado do interior. Exatamente, foi isso mesmo. 6 anos depois, que foi o concurso que a gente passou. Foi já esse de 2000, que a gente acabou sendo nomeado em 2000. Em 2000 mesmo, né? 2000. Agora, o terceiro concurso, um dia desse comentava, eu tive a oportunidade, numa segunda vez na Secretaria de Segurança Pública, foi em fevereiro de 2006 até dezembro de 2006, eu tive a oportunidade de pressionar o governador, que era o engenheiro João Alves, para nomear, porque eles estavam próximos, talvez, a passar aquele período do... É porque ia terminar o ano e aí tinha uma incerteza se o novo governo nomearia ou não. Então, consegui, foi até uma festa bonita no Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas. Isso mesmo. Nomeou 100% das vagas. Teve um delegado, eu lembro da figura dele até hoje, que era um cearense. Doutor Gerlândio. Que foi o orador da turma. Então, tive essa sorte também de ver a terceira turma. Aquela era a terceira turma. Era a terceira turma. Dos 4 concursos, o senhor participou aí de dois, né? Já daí, mais da metade dos delegados nós temos em Sergipe hoje. E na época do concurso, do primeiro concurso, tanto não havia expectativa de fazer esse concurso, que a gente não tinha nem estrutura para preparar os colegas, né? Então, essa preparação, eu tenho um fato até interessante. Um organismo de administração pública da Alemanha fez uma colocação de abertura de vaga para o governador. E ele, coincidentemente, um dia que eu estava fazendo um despacho com ele disse: eu recebi isso aqui, quem é que você acha que a gente devia indicar para ir para esse seminário aqui? Eu nem vi nem o que era, ele disse brincando assim: você indique eu. E ele disse: é mesmo, então é você que vai. Nessa ocasião, eu conheci o secretário de Segurança Pública de Minas Gerais.
era um deputado estadual, de sobrenome Leite, eu não lembro o primeiro nome dele, e disse a ele assim, nós estamos fazendo esse trabalho para o concurso de delegado. Ele chegou e disse, olha, quando você fizer isso e quiser preparar seu pessoal, a melhor escola de polícia do Brasil é em Minas Gerais. Eu lhe dou apoio, viu? E aquilo ficou na cabeça. Quando nós terminamos tudo, efetivamente foi lá onde nós formamos esse grupo de 18 delegados aprovados naquele concurso de 1994. Então, o senhor escolheu pela qualidade, né? Porque nós tínhamos aqui outras academias mais próximas, o senhor foi buscar longe, mas a melhor na época. Era muito melhor. Era de qualidade espetacular. Viu? Inclusive, no nosso concurso, no segundo concurso, muitos professores de lá foram convidados para dar aula aqui. Na nossa academia. Exatamente. Então, nós tivemos vários professores aqui de Minas Gerais. Agora, Coronel Gildo, eu fico curioso. Aracaju tinha 11 delegacias. Não é isso? Na época, que o senhor assumiu a superintendência. E 11 delegacias nessa época era suficiente para cobrir a cidade inteira? Totalmente, ou já tinha uma totalmente não era. Está entendendo? É por isso que o doutor Flammarion e eu ficamos firmes para fazer o concurso. E como é que foi feito o concurso? O concurso concorreram 93 advogados. E eu fui em São Paulo para fazer o concurso e indiquei média 6 para aprovação. Mas antes eu reunia os delegados e dizia, estudem que eu vou fazer o concurso. E o delegado, dizia assim, Coronel, todo mundo que passou por aí disse que vai fazer o concurso. Eu digo, eu estou dizendo, ou eu faço o concurso ou eu peço demissão. E resultado, esse rapaz foi reprovado, porque não estudou. Alguém passou dessa turma? Passou. Que já eram delegados comissionados? Passaram, alguns passaram. Está entendendo? Poucos, mas alguns passaram. E hoje... Você sabe um fato curioso? Quem era um dos assessores do Coronel Gildo, da equipe dele? Doutor João Eloy. João Eloy. Não, e outra coisa... Outro que era... Rony. Era o promotor de justiça, Rony, hoje promotor. Porque era o seguinte... Era assessor da secretaria ou da superintendência? Da superintendência. Era o seguinte, a minha equipe, eu escolhi doutor Cássio para coordenador de polícia da capital. E o coordenador de polícia do interior, o coronel da polícia militar, entendendo, que era responsável pelo interior. E eu tinha como uma equipe fora de série, que eu tinha João Eloy como advogado e o Rony como advogado. Está entendendo? Fora disso, eu tinha a secretária minha, era a esposa do comandante da Marinha. Quer dizer, era uma equipe fora de série. E o doutor Flammarion teve a grande qualidade de nos dar apoio e nunca interferia nas nomeações dos delegados. Importantíssimo isso. Então, eu fazia a mudança com toda a liberdade e também nós tínhamos uma ligação muito forte, porque teve anteriores à nossa administração que o secretário de Segurança Pública, que era um coronel, recebia informação, vou lhe matar. Quem é que ligava? O superintendente. Entendendo? Entendi. Então, nós tivemos uma oportunidade, também o doutor Flammarion escolheu uma equipe fora de série. O time era completo, né? Completo. O Instituto de Identificação, o Instituto... Médico legal? Hein? O IML? O IML era doutor Francisco do Prado Reis. Cara espetacular. Quem é o doutor Francisco? Não. O doutor Francisco é uma sombridade da Faculdade de Medicina de Sergipe. É o homem mais preparado que tem nessa área em Sergipe. Chama-se Francisco Prado Reis. E passou muito tempo lá no ML? Muito tempo. E como o doutor Flammarion disse... Enquanto nós estivemos lá, ele era diretor. Não abandonou a gente. E como o doutor Flammarion disse, o grande objetivo nosso era que o Instituto de Médico Legal saísse dali, porque quando chegava um putrificado era um fedor horrível. Tá entendendo? Até hoje era assim. E aí nós mandamos para Brasília, doutor Francisco Prado Reis, para
tirar, vamos dizer, ensinamentos para fazer a mudança. Mas, por problema, eu acho, financeiro, não deu prosseguimento a essa coisa. Tem uma satisfação depois, né? Embora, por exemplo, o plano que nós fizemos do IML no Distrito Administrativo de Aracaju ficou com uma semente. E quem teve a felicidade de fazer? João Eloy e João Batista. João Eloy, Foi quem conseguiu os dois, até em outro local, muito melhor a localização, e acho que já fez 2 concursos de... Já acabou de fazer um agora, né? O pessoal foi para academia, né? Tem uma turma nova chegando. A polícia mudou muito, doutor Flamário, com a chegada. A semente ficou e foi frutificado, né? Eu sei que nessa época, imagino que nessa época tinha uma questão, como tinha no Brasil inteiro, uma dificuldade muito de trabalho entre a Polícia Civil e Militar. A escolha do Coronel Gildão para estar na delegacia, na superintendência, era uma escolha também estratégica do senhor para fazer, que ele tinha uma boa relação com a Polícia Militar? Evidente que sim. Porque Gildo se relacionava... Olha, eu vou contar um fato que antecede a qualquer outra coisa. Gildo teve, na época da Revolução, um quadro ou uma função estratégica aqui em Sergipe. Você não vê ninguém dizer nada que desabone Gildo nessa época difícil da Revolução. Ele estava aqui na ativa. Ele estava aqui. Então, Gildo era uma pessoa que tinha um trânsito, tem um trânsito muito favorável para uma função pública, muito favorável para a função pública. Tanto que, quando eu fui convidado a segunda vez, eu insisti para que ele e Prudente voltassem a trabalhar, para a gente ter a mesma equipe nesse curto espaço de tempo, que talvez até se alongasse se João Alves fosse eleito. Como não teve condições de ser eleito, nós com ele saímos juntos. Foi uma pena, viu, doutor Flamário, porque nós melhoramos o salário naquela época também. Não sei se o senhor lembra. Lembro. O senhor é sempre lembrado, viu, doutor Flamário? O senhor foi importantíssimo. Foi um salto grande que a gente deu. Em julho de 2006. Entrou para a história mesmo, viu? Entrou para a história no primeiro concurso, porque criou a nossa carreira, e depois entrou para a história no segundo, porque foi quem deu dignidade. Isso tudo aqui me traz emoção. Foi quem deu dignidade à nossa carreira, viu, doutor Flamário? Nós somos eternamente gratos. A gente, inclusive, depois desse processo lá de 2006, a gente era tido como se tivesse sido favorecido por João Alves. E por essa razão a gente ficou uns 4 anos sem ter sido reconhecido. E só para o senhor ter ideia, o senhor não vai lembrar disso, mas a gente lembra que a gente estava na carreira. O concurso para delegado de polícia que o senhor fez e nomeou o pessoal, eu não sei se o senhor começou o concurso ou só nomeou, mas naquele concurso, quando o pessoal entrou na Cadepol, o salário inicial era R$ 4.500. Quando o senhor nomeou, era R$ 7.200. Ou seja, quase o dobro do salário durante a academia. A gente fala sempre isso aqui com a turma, né? Foi uma turma que teve aumento antes de tomar posse. Na academia de polícia já tiveram aumento. Então, além da importância do senhor no primeiro concurso, foi quem abriu as portas da Polícia Civil para a carreira de delegado de polícia, para a nossa carreira também, para os 3 primeiros concursos, foi um dos maiores avanços que a gente teve salariais, foi nessa fase que o senhor passou lá na secretaria. E foi uma época que a gente não precisou fazer movimento paredista, não precisamos ir para a rua, que o pessoal tem saudade dessa época, porque a gente não precisou fazer nada. A gente ali conversou com o senhor encaminhou com o doutor João, e aí a gente tem que fazer aqui um reconhecimento. O doutor João Alves não tinha medo de fazer as coisas. Todo mundo sabe disso, não ficava pedindo uma opinião para ninguém. O senhor estava lá com ele, e aí ele tomava a decisão, independente de crítica ou de qualquer coisa que seja. E por isso é que a gente conseguiu dar aquele salto lá. E a gente não esquece disso. Inclusive, o governador João Alves é sempre lembrado lá pela carreira. Também, né? Doutor Flammarion também. Não, doutor Flammarion é citado até quando a gente fala que... Muitos colegas falam assim, é bom na época de Flammarion, que a gente não precisava fazer nem assembleia, né? Então a gente ia lá, conversou e as coisas andaram. E isso pra gente, esse podcast tem essa função. Daqui a 10 anos está gravado, aqui 20 anos.
quem quiser saber como é que foi a história, o senhor está contando com o Coronel Gildo, porque daqui a pouco não, daqui a muito tempo vai ter alguém contando essa história, né? É importante ter o original. Eu queria também destacar o apoio do Dr. Flammarion na reformulação de toda a legislação da Polícia Civil. Eu fui a Curitiba, trouxe as experiências de Curitiba e fizemos o decreto da nova estruturação da Polícia Civil. Foi um passo muito grande. A lei nossa é de 94. Exatamente. Foi um passo muito grande, mas tivemos várias dificuldades para implantar isso, porque tinha muita gente que era contra, porque aí acabava com a interferência política. Eu, por exemplo, tenho dois exemplos importantes. Eu estava na Secretaria de Segurança Pública e recebi um telefonema de um deputado federal dizendo que não queria o delegado de Porto da Folha. Eu digo, o senhor ligou errado, aqui é Secretaria de Segurança Pública, não é a Câmara de Deputado Federal, não. Aí ele disse, não, eu quero exonerar o delegado. Não, primeiro aqui o senhor não interfere, eu não aceito. E segundo, o delegado não pode sair porque eu mandei prender o prefeito que roubou a merenda escolar e ele vai continuar lá. O senhor aqui não interfere em nada. O segundo fato era um prefeito de Aquidabã que compareceu ao meu gabinete e disse, eu vim exonerar o delegado. Eu levantei de minha cadeira, digo, eu não sabia que fui exonerado, o senhor senta da minha cadeira. Aí eu digo, bom, mas vou fazer uma proposta para o senhor exonera meu delegado e eu exonero 5 secretários seus. Eu vou falar com o governador João Alves. Eu digo, a mim não me assusta porque ele não vai dar essa ordem. E se ele der ordem, eu peço demissão e denuncio. Importante, né? Agora você vê a importância. O senhor contando isso há 30 anos atrás, né? Isso há 30 anos atrás. Hoje a gente tem dificuldade de fazer isso. O que o senhor fazia. Mas o senhor fazia porque tinha um secretário que contava... Eu tinha apoio total do Dr. Flammarion. O Dr. Flammarion escolheu o senhor que era a pessoa certa. Primeiro. Nós até dizíamos uma coisa, eu e ele, mutuamente dizíamos, a gente dá a missão, mas tem que dar a cobertura, porque se essa missão der errado, você tem que ter também responsabilidade na ordem que você deu. Exato. Eu fazia isso e ele também fazia. E o governador garantia, né? E ele... Olha, nós tivemos aqui um determinado jornal que abriu uma campanha de ordem política. O alvo não era nem eu, nem Gildo. O alvo era o governador. Mas ele tinha que atingir o governador por intermédio da Secretaria de Segurança Pública. E falava horrores, né? Da nossa administração. Nós fomos aconselhados por uma figura que tinha sido secretário de Segurança. Tanta metralhadora que tem aí, você agora sendo ofendido. E eu dizia, a minha arma é a caneta. Eu estou aqui representando a sociedade. E a minha arma é a caneta. Eu não posso fazer isso que você está sugerindo, de maneira e qualidade nenhuma. Mas sempre tinha alguém que tinha um gosto ruim por essa maneira de ser. Do meu lado ou do dele, era essa a reclamação. Era de tal ordem, Cássio, que, por exemplo, o delegado de polícia comissionado na cidade de Propiá dava um trabalho a mim e a ele extraordinário. Primeiro, porque chegava o problema para ele resolver. Segundo, porque chegava o governador, que era muito católico, a família dele, e ia para a missa em Propiá. O bispo, no sermão, fazia a reclamação que o delegado passou para ele. Né? Olha que situação. Que pressão. Repare. E então vinha a pressão do governador via igreja, né? E tinha também uma irmã, uma freira lá de Propiá, eu não lembro o nome, não sei se Gildo lembra, que também fazia parte dessa corrente. Né? Isso tudo era em função de quê?
delegado de carreira, ou de comissionado. Porque se fosse de carreira, não tinha isso. Não tinha esse problema. Não tinha isso. E aí, nessa época, que aí eu queria voltar para isso, nessa época, esses comissionados, a maioria já era formada em direito, ou já era estudante de direito, ou não? Não, algum Olha, tinha até tinha alguns que jornalista. não. Não, na época do senhor... Tinha até jornalista, Ah, tá. tá entendendo? Mas E- foram os senhores que começaram a implementar essa ideia aqui, porque quando nós chegamos aqui... Que é o seguinte, eu Não, demiti. o que ele, que Cássio colocando é que os delegados de carreira exerceram a função na capital. Na capital. Os do interior, nós paulatinamente fomos modificando, só nomeávamos se fosse Estudante de direito. estudante formado em direito, ou até estudante no último período. E aqui na Alguns- capital tinha uns adjuntos que eram estudantes de direito tinha, também, né? Porque é o seguinte, os delegados adjuntos tinham até jornalista. O que é que eu fiz? Decidi demitir todos e nomeei estudante de 10º período de direito. E aí acabou o vício das delegacias. Ah, tá. E na nossa época, antes de mim, quando havia irregularidade numa delegacia, o superintendente transferia todos aqueles para outra delegacia. Então não resolvia nada. Está entendendo? Entendi. Não resolvia nada. E havia também policiais que roubavam um carro de um cidadão, chegava lá e disse, olha, me dê R$1.000 para eu achar. Depois de R$1.000, ele devolvia o carro. O que é que eu fiz? Baixei um decreto que todos os carros roubados tinham que ir para a delegacia de roubo e furto de veículo. É onde eu estou hoje. Aí acabou a mamata, tá entendendo? Concentrou tudo lá. Tudo, tá entendendo? Então, Imagina o desafio dessa época. Viu? não... Outra coisa que causa uma certa satisfação a mim e a Gildo, na época que nós começamos a montar a primeira delegacia da mulher. Oi. Primeira delegacia de turismo. Olha, Tudo a começou de nessa turismo, época. então, aconteceu uma coisa gozada. Nos deram um terreno, mas não tinha um imóvel. Eu cheguei no posto fiscal, a Polícia Rodoviária Federal estava alojada numa casa de madeira. Aquelas casas de turismo. Sim. E eu perguntei ao superintendente, está rolada com o bem da Polícia Rodoviária Federal? Não. Ah, então eu vou remover, viu? Ali naquele local. Removi de lá da BR-101 e colocamos ao lado do hotel... Do Célio, né? Do Célio não, do Delmar. O Delmar, Isso. Delmar, aquela casinha de madeira. É de madeira. Quando nós chegamos aqui ainda Ainda era. era. Ainda Daniela Lima. Depois foi delegada que de- passou para aquele prédio. Criamos também a delegacia de defraudações. Criado nessa Criamos também lá na Orla a delegacia de turismo. Era até de madeira, né? A casa de isso, madeira. é isso. De madeira. Então, Quando a gente chegou, ainda uma colega da nossa turma ainda trabalhou nessa delegacia. foi, nós inauguramos lá aquilo. Fomos nós que inauguramos. Doutora Renata foi delegada da mulher durante 18 anos aqui em Aracaju. Muito tempo. Passou muito tempo lá, a delegacia que o senhor criou da mulher, depois se transformou na delegacia de grupos vulneráveis. E a primeira delegacia da mulher aqui, criada, né, Foi na gestão dos senhores, foi a segunda do Brasil. É. A primeira foi São Paulo Isso, e a isso. segunda foi aqui. Então o Isso, Sergipe isso. saiu na frente, né? Um chatão pequeno, né? Isso. Naquela época, vários delegados ficavam com o carro. Você sabe quem era o secretário de Segurança Pública em São Paulo, quando fez a primeira Para delegacia? turma. Não, quem era o secretário de Segurança Então, Pública lá, de São não Paulo? era Romeu Turma, não. Não. Quem era o secretário de Segurança Pública era Michel Temer. Michel Temer. Michel Era Temer. Temer. Temer foi secretário em São Paulo. Eu encontrei com ele, quando ele abriu a delegacia da mulher em São Paulo, eu encontrei com ele num congresso em Fortaleza. Sim. E ele dizia assim, por que você não faz isso lá, rapaz? Por que você não faz isso lá? Eu já fiz lá, viu? Eu já fiz lá. Aí o senhor não perdeu tempo e fez também. Agora tem uma informação interessante, que é a informação da Delegacia de Defraudações, que foi criada lá em 94. Nessa época você tinha pouca movimentação. Hoje, eu tenho ido a alguns congressos de discussão sobre segurança pública aí, e no mundo inteiro, o número 1 hoje é defraudações pela internet, né? Crimes cibernéticos. É o número 1 de preocupação.
Aí depois vem terrorismo, tráfico de pessoas, mas no mundo inteiro é o número 1. É o que dá mais rendimento hoje no crime organizado. Nós também tivemos uma decisão importantíssima. Nós tivemos o sequestro do empresário Carlos Alcino de Mendonça e nós conseguimos prender os sequestradores. Eu tive que passar 10 dias na Telegipe, desliguei 500 orelhões, só deixei os orelhões do centro da cidade e conseguimos prender os sequestradores, porque o empresário foi enterrado na praia, numa geladeira. Deram 2 litros de leite e um pão. O litro de leite azedou. E o empresário queria... Um cano para respirar. E um cano. Nossa, que coisa. E o empresário queria até suicidar-se. Como é que nós fizemos um plano? Em pontos estratégicos, nós botamos delegados. E quando chegamos à informação que o sequestrador estava na Barão de Maruim, prendemos ele, mas eu tinha uma equipe para prender. Aí passava para outra equipe para não saber para onde era que ia. Finalmente, prendemos os sequestradores. O sequestrador corrompeu um juiz e fugiu para o exterior. Tá entendendo? Foi? Foi. Não sabia não dessa Deu história, nada. não. Também E não eram- sabia não desse desfecho. E eram daqui na época? O quê? Eles eram daqui? O sequestrador era o de Itabaiana, Ah, porque o Carlos Alcino alugou um prédio na Avenida Barão de Maruim. Eles pagavam, depois deixou de pagar e a justiça condenou os cidadãos por R$700 mil. Aí, de noite, a esposa do Carlos Alcino me ligou. Carlos Alcino foi sequestrado. Eu digo, não tem problema, eu vou tomar as providências. Reuni todos os delegados, reuni também gente da Polícia Militar, temos que prender esse cara. Aí o que acontecia? Eu aí acompanhava o telefone da casa de Carlos e conseguimos prender esses sequestradores, que são de Itabaiana, entendendo? E aí, hoje ele deve estar no exterior, mas nós tomamos a providência, mandamos Recife, mandamos Fortaleza, mandamos Maceió, tudo para pegar ele. E conseguiu prender ele onde? Prendemos aqui no Aracaju. Aqui mesmo, né? É. Essa época era uma época que tinha muito sequestro, né? Tinha. Graças a Deus a Tinha. gente pulou essa fase, né? Como é o nome do senhor que estava com Seu nós? Parísio. Ele foi Foi sequestrado. sequestrado. Seu Parísio? Foi sequestrado. Nessa época? Ele foi Não. sequestrado. Foi. Foi Ah, não sequestrado. sabia. Mas demorou muito tempo? Eu não lembro Alguns o dias, detalhe, mas salvo foi engano, foram sequestrado. Foi alguns sequestrado. dias, Quando nós chegamos aqui, a gente já não pegou essa fase, né? Porque o São Paulo e Rio de Janeiro já tinha controlado essa questão de sequestro. Porque o sequestro, na verdade, ele traz muita dificuldade para o sequestrador, né? É muito investimento, muito tempo, muita dificuldade. Eles preferiram partir para outras práticas Outra criminosas. atividade. Aqui, doutor Famario, a gente tem uma informação boa para os senhores que fizeram essa polícia nascer. Sergipe, esse ano. Sergipe foi o primeiro lugar em redução de homicídio do Brasil e em redução de crimes violentos de modo geral. E na delegacia, na área de roubo e furto de veículos também. Foi o estado que mais reduziu no Brasil. Para vocês, para a gente é uma satisfação. E para vocês, imagino hoje, olhando para trás e vendo o que vocês construíram, né? Porque se não tivesse ocorrido o concurso lá em 94, o atraso ia ser maior ainda. E Sergipe Sergipe foi um dos estados que mais... É uma das polícias mais novas do Brasil. É a nossa carreira, que tem 30 anos. E nós tivemos muita dificuldade, porque muita gente era contra. A pressão política foi enorme. Além do Genal, algum outro deputado, o senhor lembra que deu um apoio importante? Olha, teve um que era meu amigo particular, mas foi contra. Depois eu consegui convencê-lo para nos apoiar. Chama Francisco Passos. É lá de Itabaiana. Não. De Ribeirópolis. Ribeirópolis. Francisco Passos, que era uma figura muito querida na região dele, mas ele, no início, foi muito contra.
Depois, E ele era forte, né? muito A forte. região da Agreste aí, eles eram Muito forte. E ultrapassada forte. a barreira para fazer o concurso, depois que conseguiram fazer o concurso, na época da posse, foi um processo que aconteceu naturalmente ou Aí não? não, aí foi a partir do momento que concluiu o concurso, temos a lista de aprovados, temos a academia para preparar esses delegados, Aí o processo fluiu, discorreu naturalmente. tanto em cobertura de despesas, né, porque todos tinham que ter alojamento, Em Minas pago, Gerais, né? Todas as despesas de passagem, inclusive até aqueles que casados eram, até muitas e muitas esposas nós mandamos para passar um período lá com ele. Foram 3 meses lá em Minas Gerais. Foi. Porque o concurso teria os seguintes passos. Primeiro, o governador assinar um decreto. Quem coordenava isso e que fazia era Deoclésio, doutor Deoclésio. Que demorou muito tempo Mas aí. Deoclésio Foi secretário. passou um ano na gaveta. Nossa. Aí eu compareci lá a ele com uma delegada e disse a ele, olha, o concurso, se não sair o decreto, eu vou pedir demissão e denunciar. Aí ele mandou para a Assembleia Legislativa e o general Dienal foi nomeado o relator. Como o general Dienal tinha má vontade nesse estilo e disse, não, doutor Flamarion Gildo, vocês, a documentação está muito boa, mas eu não vou aprovar o concurso do interior. E eu, sem pensar direito, eu disse, mas o senhor não precisa mais, o senhor já está se aposentando. Entendendo? Então, Já está na saída, o faz senhor já logo. está saída. O senhor tem, olha, Itabaiana, Lagarto, Estância, o interior, tem que ter um delegado de carreira. Porque o delegado comissionado cumpre ordem apenas do chefe prefeito. político, E para a gente era difícil também. Agora, eu determinava que diariamente o coronel Aurindo, que controlava o interior, recebesse informações vivas para a gente ter condições. Sabe? Quando chegava o jornalista lá e queria saber, eu já tinha condições. Mas os jornalistas, como diz o doutor Flamarion, era diariamente um programa fazendo críticas totalmente da nossa administração. E o movimento era tudo para nos desgastar, para nos desmoralizar. Certo, um dia chegou um delegado, que eu não vou dizer o nome, olha, Delegado de concursado? Não. Calça curta. Delegado, na época... Calça curta. Olha, nós fomos 2h da manhã porque queriam matar o jornalista César Gama. 2 delegados. Né? Eu digo, não tem problema, vou lhe nomear segurança do jornalista, e aí passava um rádio para Ministério Público, Justiça, Ministério, todos os órgãos de coisa. Aí eu sabia que era mentira, né? Passado uns 10 dias, o delegado veio pedir demissão. Eu digo, não, você é o homem ideal para fazer a segurança. E aí eu estou andando na praia, ali na 13 de julho, tudo planejado para nos liquidar. Aí, coronel, eu estava jogando futebol na praia e foi proibido. Eu digo, olha, quem trata da área é a prefeitura. A prefeitura. Aí ele disse assim, o senhor pode aceitar uma entrevista com o programa? Eu digo, posso, não tem problema nenhum. Aí chamei os 2 delegados, digo, vocês vão comigo, 7h da manhã, me esperem na Secretaria de Segurança Pública. Não chegaram. Eu aí fui para o jornalista, cheguei lá, eu esperei ele chegar, chegou. Aí daqui a pouco o jornalista perguntou, a prisão da morte de César Gama. Eu digo, olha, eu determinei a esse delegado que ele fizesse a segurança. Só que o César Gama estava escondido numa sala ao metro. Entendendo? Eu digo, não tem problema nenhum. Nós tomamos todas as providências. Tudo era mentira. Era para nos desgastar. Eu imagino também que, assim, imagina um estado que não tinha delegado
de carreira. É. Todos os delegados eram nomeados, né? E Nomeado. aí cada prefeito ou cada deputado É. tinha o controle total da segurança pública no seu município. Aí aparece um membro do Ministério Público e um coronel das Forças Armadas, do Exército, né? E resolve fazer concurso. Não tinha como não ter uma resistência forte. A sorte nossa é que tinha um governador, e aqui eu não estou puxando a sardinha, que aguentou. que tinha um governador que tinha compromisso e que tinha coragem, né? Porque hoje é difícil um governador aguentar uma pressão dessa. Hoje. Na época, imagino que era muito mais difícil ainda. Então, graças a Deus, a gente teve aí, como um colega falava muito, sobre o alinhamento de astros, né? A gente teve um alinhamento bom aí. A pressão política, mudando um pouco o viés da carreira de delegado, era tanta. Por exemplo, esse jornal, o Sinforme, que fez uma campanha sórdida com relação à Secretaria de Segurança Pública, tudo porque nós estávamos a combater o roubo de gado no interior. Muito bem. Eles chegaram a nos levar até a um inquérito do Ministério da Justiça. Já no final do governo, a pressão aumentou, porque aí entrou o período eleitoral e aí vinha a vontade desses políticos de aumentar a pressão no balde, né? Muito bem. Eu cheguei um dia que fui ao governador. Governador, eu vim aqui para colocar o senhor à vontade para demitir o secretário de Segurança Pública. O cargo é do senhor. Eu estou apenas servindo ao meu Estado. Ele disse, nós entramos juntos e vamos sair juntos. Aí é outro padrão. Ele era essa pessoa. Então você dava tranquilidade você consegue confiar, né? E da mesma forma que ele agiu comigo, eu agia com aqueles que eu levei para a Secretaria de Segurança Pública e que confiaram em mim, né? E doutor João Eloy, eu acho que aprendeu nessa época com isso, porque criou uma delegacia especial hoje de combate a roubo de gado no interior. E isso, basicamente, não tem notícia mais de roubo de gado no interior. E nós acabamos com o roubo de gado, porque os fazendeiros não aguentavam mais de tanto roubo de gado. E não era só Quando nós começamos a combater o roubo de gado, o gado no meio da cidade, todo mundo queria entregar. Agora, fomos violentamente condenados, porque nós combatemos o roubo de gado. Esse roubo de gado não era contra os grandes produtores, era sempre com o pequeno produtor. O sertão tem pequenos produtores. São pequenos que colocava a sua pequena quantidade de res até num corredor, como se chama, para poder comer o capim. Agora, E eram ameaçados contra a família. E se você me denunciar, que eles roubavam de cara limpa. Isso. Se você me denunciar, eu vou pegar a sua filha, vou fazer isso. Enfim, acabava que outros crimes acabavam acontecendo. E uma das prioridades minha e doutor Flammarion foi combater o roubo de gado. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu ainda peguei um pouco dessa história do combate a roubo de gado aqui da gestão dos senhores. Ainda tem muitos casos. Tinha. Quando, inclusive, volta e meia lá em Tubia Barreto, que eu trabalhei lá, tinha uns roubos de gado lá. Ali, tocava para Bahia. Aí, volta e meia, perguntava no rádio, e aquela operação da Polícia Civil que fez lá na região do Sertão, não tem como trazer para cá, não. A gente foi lembrado dessa época. Eu acho até que o governador João Alves, já na segunda gestão dele, ele criou a Polícia de Fronteira, né? Que era aqui, que era a Polícia Militar trabalhando nessas áreas de divisa do Estado, que eu acho que um dos objetivos também era esse, era retomar essa política de segurança para os proprietários do interior do Estado. Como disse Cássio, né, a gente vem, infelizmente, colhendo frutos, né, de um trabalho que a semente foi plantada lá atrás. Eu não tenho a menor dúvida que Sergipe hoje é campeão em redução de crimes violentos por causa disso. Porque tem essa cultura de
trabalhar contra a criminalidade de uma forma firme, veemente, né? Que é isso que dá resultado. Exatamente. Então, a gente chegou e a gente aprendeu com essa escola, né? Os nossos colegas E aprenderam dentro com essa dessa escola. ideia forte de trabalhar, eu até me lembro que quando nós chamamos posse, eu dizia assim, o bandido não pode ser tratado com rosas, né? Exato. Tem que ser com firmeza. E a polícia está aqui para isso, né, doutor Exato. Flamarion? Agora, nós tivemos grandes erros, eu e o doutor Flamarion. Nunca andei armado, nem nunca seguramos. Nem ele também tinha segurança. Então, se me matar, eu dizia à minha mulher, se me matar, me enterre. Nunca tive medo. E eu andava diariamente na 13 de julho. E aí um policial depois me disse, queríamos lhe matar, mas não tivemos coragem. Do gazado de vocês. Perderam a oportunidade. Mas eu acho que o pessoal não acreditava nessa história, não. Viu? Quem olhava, Eu acho que quem estiver acreditava. assistindo o programa aqui não vai acreditar que o senhor não andava armado. Nunca andei armado, nem nunca segurança. Mas o pessoal não queria arriscar, né? Mas a gente inicialmente, a gente pensando no histórico da carreira, a ideia da gente era começar com vocês e ir fazendo na sequência. Mas a gente sabe da dificuldade de fazer o programa. Inclusive, quando eu falei com o doutor João Eloy que ia chamar o senhor, ele falou, Flamarion não vai não. Eu falei, se ele for, você vai. Ele falou, se ele for, eu vou. Só que acabou que ele está com dificuldade na agenda dele, e como ele foi delegado e secretário e superintendente depois, ele vai vir em outra oportunidade também para a gente tratar disso. E para a gente é muito bom passar para os colegas novos, passar para quem gosta de assistir esse programa. E eu aproveito essa oportunidade para dizer a vocês dois, 30 anos de carreira não de vocês, não. Doutor Everton, João Eloy. A carreira de delegado de polícia. Esse bolo, eu e ele temos responsabilidade. Uma grande Nós parte. vamos fazer uma comemoração esse ano dos 30 anos e com certeza os senhores vão estar lá. Esse bolo com de a gente, aniversário, pra gente, nós temos responsabilidade. Com certeza. A gente, doutor Flamarion, e o objetivo nosso aqui com essa entrevista é passar isso para os mais novos, né? Porque a história é assim, se a gente não contar, ninguém sabe quem é. Então, assim, é importante a gente saber como... E vão contar diferente. E vão contar do seu totalmente jeito, diferente. né? E outra coisa, até para valorizar hoje, porque às vezes o colega novo está chegando, ele faz reclamações, e com razão, de alguma dificuldade que ele está passando, não sabe ele que todos passamos por um momento de dificuldade para entregar no futuro uma situação melhor. E assim, eu acho que o fato do doutor João também ser o secretário de Segurança Pública, ter passado por essa fase junto com vocês aí, não é à toa que doutor João, acho que hoje é o secretário com mais longevidade no cargo de secretário de Segurança Pública. Teve ótimos professores, né? E ótimos exemplos, né, para seguir. E ele é Eu capaz. acho que eu fui o único superintendente que passou 4 anos na função. Quando terminou o nosso tempo, assumiu o doutor Albano e, evidentemente, que nós nos afastamos. E primeiro é o doutor Paulo, né? O primeiro. Não, aí assumiu o Wellington Mangueira. Como secretário. Aí o jornalista perguntou ao Wellington Mangueira, como é que o senhor se acha que o Coronel Mendonça lhe prendeu na época da Revolução? Ele disse, Coronel Mendonça é democrata e eu sou comunista, tá entendendo? Mas aí eu indiquei, ele me pediu para indicar o superintendente. Eu digo, o Wellington, o superintendente tem que ser uma pessoa de extrema ligação com você. Não pode ser qualquer um. É uma função importantíssima, porque senão ele vai lhe boicotar. Me indique, então, qual é o delegado, doutor Paulo Ferreira. Aí eu indiquei doutor Paulo Ferreira e ele me pediu para indicar a escola de polícia e o corregedor. Eu digo, então, na escola de polícia você bota o Jocélio. E na corregedoria você bote o delegado Marcos Passo. Doutor Marcos. Pronto.
E aí, inclusive, nós tivemos a oportunidade de Dr. Marcos Passo ir ao gabinete do Dr. Flamarel dizendo que só continuaria se ele fosse o secretário, porque ele era sempre perseguido. Mas foi uma época difícil, e eu digo até hoje, uma época corajosa, porque naquela época a polícia era uma desestruturada, muito crime. Acabei com choque elétrico, acabei com pau de arara, entendeu? Nós tomamos várias decisões que contrariavam Deus e o mundo. Mas foram muito corajosos. Eu lhe digo hoje, eu até... Pouca gente fez isso. Olha, eu estou aqui na polícia tem já 23 anos. A gente teve uma série de avanços aqui. Mas fazer o que vocês fizeram, ninguém fez ainda. Porque nós assim, fomos até... Eu estou falando fazer é mudar totalmente a porque, mentalidade. Assim, ninguém fez uma virada ainda de... Porque o que vocês fizeram foi uma virada de chave. Foi vamos dizer assim, uma passagem de século, né? Mas eu tenho vamos descontrair um pouquinho. Tem uma frase que eu gosto de fazer com os meus colegas do Ministério Público. Eu dizia a eles assim: você é importante enquanto você estiver no cargo. Quando você passar para a aposentadoria, isso é verdade. Você passa a ser um rolete chupado. É isso mesmo. Não vale mais nada. Eu aí, hoje, estava me aprontando, aí perguntei à minha mulher assim: essa gravata está muito chamativa. Aí o que é que você vai fazer? Eu disse: eu vou dar fazer um bate-papo com o pessoal, os delegados que estão fazendo 30 anos de carreira. Aí ele disse: você não está sendo rolete chupado. Não mesmo, não mesmo. Nenhum dos dois, viu? A gente está assim, muito feliz de ter tido essa oportunidade. A gente é muito grato aos senhores. Agradeço muito terem aceito o nosso convite para estar hoje aqui compartilhando essa experiência, essa história. E é uma honra verdadeira recebê-los aqui e ouvir tudo isso, porque volto a dizer, somos extremamente e eternamente gratos a vocês. Hoje, se a gente está aqui e se hoje a gente se orgulha da polícia que a gente faz parte, é por causa de vocês. Não esqueçam disso. Muito obrigado. Né? Muito Foi obrigado. Realmente que os nossos colegas mais jovens que chegaram agora, né, conheçam essa história, né, e saibam valorizar, assim como nós sabemos. E hoje os senhores são tão valorizados, porque na época anterior, quando dizia assim, um delegado vai para a reunião, ninguém queria conversa com ele. Hoje os senhores são respeitados, porque o serviço dos senhores estão sendo extraordinariamente bem para o Estado de Sergipe. Nós hoje respeitamos toda a polícia, que não tem mais aquela objetividade de lucrar, de assaltar, entendendo? Tanto que os dois defensores de Dr. Flammarion, um Jonas e o outro não me lembro, teve um papel extraordinário na nossa administração, porque quando havia irregularidade de comportamento errado de um delegado, eu mandava para os dois defensores, e eles faziam o inquérito e mandavam para a justiça. E nesse ínterim, nós conseguimos afastar 15 policiais de conduta irregular. Inclusive, tinha quando eu assumi, tinha um policial que era pistoleiro. Dizia na secretaria, antes da gente, só ganhei R$1.000, só ganhei R$100, só ganhei coisa. Com 15 dias que eu assumi, ele matou um professor da universidade. Todo mundo tinha medo dele. Eu mandei prender e no fim, ele tinha vários inquéritos, foi condenado a 100 anos. Nossa. E depois a justiça liberou e ele voltou para a polícia e está à disposição de algum órgão. Até hoje? A gente queria que os senhores se pudesse mandar um recado para os nossos colegas delegados de polícia. Você já falou muito aqui sobre o início da carreira, a gente está encerrando já o programa, né, Renata? Infelizmente o tempo já está na hora da gente. E a gente queria que os senhores passassem
um recado para os nossos colegas O que eu delegados. poderia dizer é que os 190. 190 delegados que hoje compõem a Polícia Civil continuem a honrar essa missão e que sirva de exemplo para todos os outros que pretendam seguir a carreira de delegado de polícia. Honra o Estado do Sergipe, todos vocês. Senhor Ildão. O que eu quero dar a mensagem é o seguinte: os novos delegados estão sendo exemplos para o Estado de Sergipe e para outros estados, e que continue para defender a sociedade e não procurar interesses pessoais. Excelente. Então, hoje todos nós admiramos os novos delegados e quem é aquele que entrar na função, que venha com amor a trabalhar diariamente para proteger a sociedade. É isso mesmo, o objetivo tem que sempre ser esse, né? A gente procurar honrar o nosso Estado, procurar honrar a nossa sociedade e dar o nosso melhor. Eu pergunto, tem alguma pergunta que a gente deixou de responder? Não, mas pode ser que a gente se encontre aqui de novo, né, Renato? Um outro Deus, encontro para bater mais papo sobre a polícia. Bom, nós estamos acabando agora o programa, o podcast Delegado na Escuta. Curtam o nosso canal, aperte o sininho para receber as outras notificações de outros podcasts que a gente vai gravar ao longo do ano. Isso aí, obrigada pela Isso aí atenção. vai sair na televisão, é? Vai no YouTube. No YouTube. Vou mandar para o senhor. Vou mandar o link para o senhor acompanhar. Porque eu só tenho um celular para ligar e desligar. Quem resolve todos os meus problemas André vai colocar é André. pro senhor. E eu tenho o André, porque eu já estou com 88 anos. André resolve meus problemas, minha filha resolve meus pagamentos. Eu estava querendo me lembrar. A filha de... Como é o nome? Paulo Ferreira? Não. O que você disse do comunista. Como é? Iraci O Hélito Mangueira. Mangueira. E o Hélito Mangueira. Ela é juíza hoje, mas ela iniciou a carreira como delegada de polícia. Foi colega nosso. Foi da Iraci. sua turma. Foi presidente da Associação de Delegados. Foi. Um excelente presidente. Isso. Vamos encerrar, presidente. Vamos encerrar. Eu hoje Tem um fato gozado. já como está fora do ar, Está fora do ar ainda. hein? Vamos encerrar agora. A gente sai, depois eu vou dar uma informação. Mas a doutora Maria está... Mas ela tem um fato. Não, ela estamos fora, né? Não, nós estamos ainda gravando. Tem um fato gozado dela. Ela, como presidente da associação, né? E eu não sei por que carga d'água, eu acho que me convidaram para alguma coisa. E ela fez uma saudação a mim, dizendo que eu teria sido o melhor secretário de Segurança Pública que existiu até hoje. E eu olhei para ela e fiquei assim, né? Como quem diz, e seu pai, né? Para o senhor. Aí, quando terminou a solenidade, só leu, você me pegou de surpresa. Mas eu vou denunciar você a seu pai, viu? Então é isso. Muito obrigada pela atenção e esperamos os senhores no próximo episódio. Até lá.